Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Eu sei que o Senhor já está nessa casa. Eu sei também que o Senhor já está neste lugar. Eu sei que o Senhor é tão poderoso para trabalhar nas nossas vidas. O Senhor é tão cuidadoso para nos livrar, para nos socorrer, para nos proteger. Não há Deus mais forte, não há Deus mais fiel, não há Deus mais poderoso do que o Senhor. Nessa noite, é mais uma noite que nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos apoiamos em Ti. Tu és o nosso fundamento. Tu és a pedra de esquina que muitos rejeitaram e muitos têm rejeitado. Mas para nós, Pai, o Senhor não é uma pedra de tropeço, mas Tu és uma pedra de arrimo. Tu és a pedra de fundamento, a qual eu necessito, a qual as famílias necessitam, a qual a humanidade precisa. Jesus, eu abro os meus lábios, eu abro a minha boca nessa noite, para adorar o Teu santo e precioso nome, e para dizer que Tu és poderoso, para dizer que o Teu nome está acima de todos os nomes. Aleluia. Esteja conosco nessa noite. Nos capacita nessa noite, Pai. Que a Tua palavra nos alcance de uma forma poderosa. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer redenção ao nosso coração. Que o Seu senhorio seja revelado. Que a Tua vontade, Pai, seja revelada, seja anunciada para as nossas vidas, Pai. E se há algum caminho mau em nós, se há algum caminho de tropeço em nós, nos desvia, Senhor, nos desvia, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, para que possamos ser fiel até a morte, que possamos ser os atletas de Cristo, Senhor, aqueles que receberão a coroa da vida, aqueles que serão chamados de vitoriosos, Pai. Nos ajuda no nosso dia a dia, nos ajuda, Senhor, na nossa semana, nos ajuda nesse mês de agosto, Pai. Não nos deixa ser invadidos pelas ondas das circunstâncias, pelas ondas daquilo que não deu certo. Não permita, Senhor, sermos enfraquecidos. Não permita, Senhor, ficarmos desistidos, prostrados, Senhor. Não permita isso. Mas ativa em nós, Pai, a força. Nos dê, Senhor, um espírito, não de temor, mas, Pai, de ousadia, de equilíbrio, de moderação, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite profética, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos destampados, que a clareza que nós precisamos para esses dias, Pai, possa vir sobre nós. Ilumina, Pai, nosso entendimento, Senhor. Perdoa pelas nossas meninices. Perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas. Perdoa, Pai, pela nossa insatisfação. Nos perdoa, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos levar para perto de Ti, Pai. Queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, igreja.
O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhã. Você pode plantar com lágrimas, mas nós ceifaremos, nós colheremos com alegria, com regozijo, com júbilo. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada casa, de cada família, de cada um que está aqui, de cada um que está do outro lado dessa transmissão. Eu sei, Pai, que se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, Pai. Se não fosse a Tua misericórdia nos visitar pela manhã e nos mostrar um novo caminho, um vivo e novo caminho, Pai. Que possamos nessa noite desfrutar da Tua bondade, da Tua doçura, da Tua misericórdia, Pai, porque Tu és perfeito, Tu és formoso, e nessa noite eu Te celebro, Senhor. Eu quero Te celebrar diante daquilo que dá errado, diante daquilo que não é perfeito aos meus olhos. Eu preciso Te celebrar nessa noite, eu preciso celebrar o Teu nome, que está acima de todo nome, Senhor. Precisamos ser uma geração que celebra, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo não está bem, mesmo quando o nosso terreno é improvável, mesmo quando a incerteza bate no nosso coração. Eu preciso celebrar, eu preciso celebrar. Todavia me alegrarei em Ti, ó meu Deus, em todavia nos alegraremos em Ti. Ainda, Pai, que não haja o gado, Senhor, no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o fruto não chegou na figueira, Senhor, eu Te exalto, Pai. Eu Te exalto, Senhor, não pelo que o Senhor tem me dado, e nem pelo que o Senhor vai me dar, mas simplesmente porque Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador, aleluia. Nos desperta para essas verdades, Senhor. Nos desperta nessa noite para essas verdades, Senhor. O Senhor nos chama de justo. O justo viverá pela fé. O justo sabe que jamais vai ser desamparado. O justo sabe que jamais ficará sem resposta. O justo sabe que jamais essa tempestade vai consumi-lo. O justo sabe que o fogo não vai arder em ti, nem as águas vão submergir. O justo sabe, porque ele não vive por vista, ele vive pela fé. Ele vive pela fé, Pai. Aleluia, aleluia. Quantos nessa noite pode dizer: eu tenho vivido pela fé, eu não tenho vivido por vista, eu não tenho vivido por vista, eu não tenho vivido focado no problema, mas eu tenho vivido crendo na resposta que vem de Deus. Nós não podemos estar vivendo pelos problemas, olhando para os problemas, mas sim o nosso foco é naquilo que certamente Deus pode fazer. É naquilo que certamente só Ele pode operar. E no mais, igreja, Ele tem sido bom. No mais, Ele tem sido misericordioso. No mais, Ele tem cuidado de vós. No mais, Ele tem suprido as nossas vidas. No mais, Ele tem nos protegido. No mais, Ele tem dado o que nós precisamos. No mais, Ele supre as nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades são supridas por uma graça que nós não merecemos. Nessa noite, Pai, que a Tua palavra venha contagiar o nosso coração. Não pelos bens que ela pode proporcionar, não pelos caprichos, não pelo status, mas simplesmente porque Tua palavra é viva, é eficaz, porque Tua palavra é o que nós precisamos. Fortalece-nos hoje, Senhor, pelo poder que há em Ti,
pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que tu és santo. Eu celebro o teu nome, Senhor. Oh, glória. Eu sei que estás aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que Ele sempre estará conosco. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a profundidade. Nem a altitude. Nem os problemas dessa vida. Nem as angústias desse tempo. Nem as privações poderá nos afastar do teu amor, Pai. E que nessa noite profética, as cordas do teu amor venha, Senhor, nos entrelaçar. Venha nos apertar, Senhor. E no lugar do medo, e no lugar da angústia, e no lugar da preocupação, eu libero o amor de Deus. Eu libero o amor do Senhor. Oh, Deus. O amor, no amor do Senhor, o medo é lançado fora. Lançamos fora hoje o medo. Lançamos fora, Senhor. Lançamos fora, Senhor, todo medo. Todo medo do porvir. Todo medo dos dias futuros. Todo medo, Senhor, nós lançamos fora. No seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Deus de Israel. Deus de aliança. Deus de Abraão. Aleluia. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de aliança. Deus de uma aliança perpétua, Senhor. Deus que me chamou. Deus que me tirou, Senhor. Havia uma marca em nós. Éramos chamados de gentis. Éramos chamados de pagãos. Éramos chamados de criatura. Mas hoje somos chamados de filhos. Hoje eu sou chamada de filha. E por isso eu tenho uma herança. E por isso eu tenho uma herança. Talvez muitos não enxerguem essa herança. Talvez muitos ainda caminham, achando que a herança são os bens dessa terra. Mas a nossa herança, ela é espiritual. A nossa herança, ela é eterna, ela é divina, ela é perpétua. Todo filho tem uma herança. Todo filho, depois que se torna filho de Deus, depois que reconhece Jesus Cristo, ele passa a ter uma herança. E é por isso que nós não podemos mais caminhar da mesma forma. É por isso que não podemos caminhar como se não tivéssemos um propósito, como se não tivéssemos um objetivo, um destino. Quero dizer nessa noite que eu te amo, Senhor. Eu quero dizer nessa noite que a minha confiança está em Ti. Que as forças daqueles que confiam em Ti serão restauradas, serão renovadas. Seremos como a corça. Seremos como a corça. Iremos correr e não iremos ficar cansados.
Em nome de Jesus. Quantos creem nessa verdade? Se expresse ao Senhor nessa noite. Se expresse a Ele nessa noite. Se expresse a Ele porque Ele é bom. Se expresse a Ele porque a misericórdia dEle dura para sempre. Se expresse porque Ele tem cuidado de você. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você pensa. E eu quero trazer uma ministração hoje. Dizendo para você que você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que já passou tudo que tínhamos que passar nessa vida. Mas Deus sempre nos prepara. Sempre Deus tem trabalhado para nos fortalecer para os dias que estão por vir. O apóstolo Paulo disse que os últimos dias serão dias trabalhosos. Serão dias de muito trabalho. E quando falamos de trabalho, falamos de esforço, de determinação, de garra, de posicionamento. Falamos de defender aquilo que um dia o Senhor nos colocou na nossa mão. Falamos de uma posição, de um território, que muitas vezes vamos precisar defender com unhas e dentes. E a maior estratégia de Satanás é tirar pessoas de posições, tirar pessoas de lugares, tirar pessoas de propósitos. E eu quero falar que Satanás, ele é muito meticuloso, ele é muito estrategista. Ele trabalha ali com uma forma muito sutil, para que de semente em semente, de situação em situação, de dia após dia, ele possa fazer você se tornar uma mulher, se tornar um homem cansado. E as pessoas, elas desistem por conta do cansaço. Elas desistem por conta de momentos da vida dela sentir-se tão exausta, tão fatigada, tão cansada. Sabe quando você diz assim, olha, eu estou por aqui. E aí acontece alguma coisa e você fala assim, poxa vida, foi a gota d'água. Satanás trabalha com a gota d'água na vida dos cristãos. Justamente para que o cristão não siga em frente. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito plenamente que o Senhor nos levantou com um propósito. E maior do que o propósito de Deus é seguir adiante, é seguir em frente, é não parar. Mas eu também tenho visto Satanás trabalhando com situações e situações, para que eu e você venhamos ficar cansados. E você sabe que eu tenho uma coisa dentro de mim, e eu penso às vezes que é ruim, mas hoje eu estou entendendo que não é ruim, é bom. Porque no tempo de muita aflição, no tempo de fornalha aquecida 7 vezes mais, eu quero profetizar que o Senhor vai projetar você nessa noite para você ser forte, para você ser firme, para você ser guerreiro. E eu fico impressionada, porque quando eu vejo tudo dando errado, quando algumas coisas não dão certo, ou quando notícias ruins chegam até a minha casa, ou a minha vida, ou a minha família, ou de repente ao meu ministério, quando eu me sinto muitas vezes ali à beira, numa grande tempestade, eu nunca sinto desejo de parar, mas parece que tem algo em mim me impulsionando para que eu seja mais forte. Eu quero falar para você que há um gás aí dentro de você, que o Espírito Santo precisa liberar, e Ele vai liberar quando tudo estiver muito difícil, quando tudo estiver muito complicado.
Mas eu também tenho me deparado com pessoas que quando está tudo muito difícil, quando a pessoa declara só falta a gota d'água, Satanás vai articular para que a gota d'água ela chegue até a sua vida. Não que eu esteja me sentindo assim hoje, mas eu quero dizer para você que no meio de uma grande tempestade, no meio de coisas muito difíceis que te visitam, que te assolam, nós precisamos dar a resposta correta. Nós precisamos deixar o Espírito Santo ativar em nós o que certamente Deus já nos criou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te criou com muita força, você crê nisso? Sim ou não? E Deus te criou com o espírito de guerreiro, com o espírito de Davi mesmo, de força. Sabe por quê? Porque primeiro, que para a gente nascer, nós precisamos ali, nós tivemos que disputar. Para que você fosse fecundado no útero da tua mãe, você já teve que fazer muita força. Você já teve que competir, você já teve que se posicionar para que você tomasse ali o lugar de fecundação. E eu quero liberar nessa noite profética uma palavra que você precisa carregar dentro de você. Seguir em frente. Seguir em frente precisa ser uma palavra de destino no nosso entendimento. Porque tem muitas pessoas ficando totalmente cansadas. E nós, quando estamos cansados, nós estamos a um passo de jogarmos a toalha. E em mim gera muita força, igreja. E eu preciso liberar isso sobre você, porque às vezes o infortúnio, às vezes o tempo de crise, às vezes a dificuldade tem gerado em muitas pessoas a desistência. Porque no meio de dificuldade, no meio da crise, parece que portas não existem, muito menos janelas. Parece que a gente olha ao nosso redor e você fala, meu, não tem saída. É impossível ver uma saída. E muitas vezes nós vamos nos tornando ali pessoas de projetos inacabados. E olha como nós conseguimos enxergar na Bíblia a postura de Davi. Então hoje nós vamos parar de remoer o que não deu certo. Nós vamos parar de alimentar daquilo que não aconteceu. Porque as nossas desistências têm a ver com o cansaço e têm a ver com o passado. Toda a desistência ela está atrelhada a cansaço e ao passado. Ao cansaço porque muitas coisas repetidamente não deram certo. Porque você tentou uma e não deu certo, tentou duas e não deu certo, tentou três e não deu certo. E aí nós nos sentimos no direito de desistir. E eu quero falar para você que desistência não é caminho para ninguém. Você pode dizer um amém? A desistência nunca vai ser a resposta de Deus para mim e nem para você. Agora talvez você precise só descansar um pouco. Talvez você precise tomar um fôlego, tomar uma água. Talvez você precise sentar debaixo de uma oliveira, de uma figueira, tomar ali uma brisa, tomar ali uma sombra, para que você se levante novamente e você continue na sua peregrinação. Toda vez que nós abandonamos a nossa peregrinação, aquilo que o Senhor nos estabeleceu para fazer, quando você decidir retornar, você vai ter que voltar exatamente aonde o Senhor queria você. Abraão tinha uma promessa. E eu e você, nós sabemos que o tempo castigou
muito a Abraão. Mas a Bíblia fala que pacientemente Abraão suportou. Pacientemente ele suportou. Significa que nem sempre vai ser fácil você passar, você esperar, você aguardar. Nós vamos ter que suportar pacientemente. E tem pessoas que às vezes ela não tem estrutura para passar tempos difíceis. Mas quantos creem nessa noite que tem um Deus que vai fortalecer sua estrutura, vai fazer você forte? Quando eu falo de força, é impossível falar de força, é impossível falar de seguir em frente, se não falarmos de apóstolo Paulo, se não falarmos de Davi. E quando o profeta Natan, lá em 2 Samuel capítulo 12, ele chega diante de Davi. Esses dias o Senhor estava me recordando essa passagem. E ele chega ali diante de Davi e o profeta anuncia que Davi havia pecado. Davi então cai em si. E mais à frente, o Senhor fala que iria tocar no filho que Betseba estava esperando. E a Bíblia fala que Davi se prostrou, que Davi orou, que Davi chorou, mas o Senhor não permitiu que essa criança nascesse. Mas a Bíblia também fala de um homem que se levantou, se ungiu e colocou vestes novas após a morte dessa criança. Então o que nós aprendemos? Que após o filho de Betseba morrer, e quando Davi pergunta para os seus ali soldados, para os seus servos, a criança faleceu. E os servos de Davi dizem: sim, a criança faleceu, não há mais nada para fazer. Davi então se levanta, Davi então se lava, Davi se unge e coloca vestes novas e diz: pronto, até aqui eu pranteei, agora eu preciso me levantar e seguir em frente. Deixa eu falar uma coisa para você: o que está morto já está morto, o que aconteceu já aconteceu. Você precisa se levantar, você precisa se ungir, se lavar e colocar vestes novas para continuar seguindo em frente. Precisamos seguir em frente, igreja. Nessa noite eu digo para mim mesma: preciso seguir em frente com aquilo que não deu certo. Não posso ficar parada naquilo que morreu, naquilo que acabou. Não posso. E hoje as pessoas carregam o fardo do passado. O fardo do passado é a derrota do nosso futuro. O fardo do passado impede as pessoas de viverem um presente de regozijo, de alegria, de celebração. E faz com que elas vivam uma vida triste, uma vida sucumbida, uma vida, desculpa a palavra, miserável. Porque a miséria não está na falta de dinheiro. A miséria está na falta de paz de um interior. A miséria está na falta de Deus dentro dessa pessoa. A miséria está na falta de uma mente de Cristo. Às vezes nós não podemos só vincular a miséria, porque moramos numa casa simples, andamos num carro simples, vestimos coisas simples. Não. Isso para o Senhor não há importância. Imagine se Davi ficasse carregando este peso. Imagine se Davi ficasse procrastinando esse luto e estendendo essa trajetória. Não. E eu acredito que quem olhou para Davi até se assustou. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos nos levantar diante de uma situação difícil, as pessoas falam para você: nossa, você é frio. Nossa, você não tem sentimento. Nossa, você parece que é de pedra. Não. Verdadeiramente, o que está atrás das minhas costas eu não posso alterar, nem mudar e nem transformar. Mas o dia de amanhã eu posso fazer tudo novo.
O dia de amanhã eu posso fazer tudo diferente. O dia de amanhã eu posso levantar e não mentir mais. O dia de amanhã eu posso levantar e não trair mais. O dia de amanhã eu posso levantar e dizer: eu deixo de ser uma pessoa triste. Eu deixo de ser uma pessoa que vive em angústia para ser uma pessoa da fé, para ser uma pessoa que crê, para ser uma pessoa da vida, para ser uma pessoa que celebra. Sabe o que nós precisamos? Celebrar quando tudo está difícil. Nós precisamos nos alegrar, porque nós temos um Deus que certamente vai agir no momento oportuno e certo. Precisamos pedir ao Senhor: me ajude a celebrar. Me ajude a celebrar. Apóstolo, a senhora está pregando, é loucura, porque é um culto profético, é loucura. Sabe por quê? Porque tudo que Satanás quer é pessoas mendigando. Tudo que Satanás quer é pessoas lambendo a ferida. Tudo que Satanás quer é pessoas dizendo: me machucaram, ai, me fizeram isso, ai, me fizeram aquilo. É tudo que Satanás quer. Tudo. Eu li uma frase hoje muito bacana, que dizia assim: olha, quando você encontrar uma pessoa, não diga tudo o que está acontecendo na sua vida, mas diga o que a palavra tem feito em você. Porque ao invés da gente falar assim: olha, não andeis angustiados, coloque as suas angústias diante do Senhor. A gente, ao invés de declarar a palavra de Deus, a gente está sempre declarando: menina, você não sabe o que eu estou passando. Menina, ninguém me ajuda. Menina, você não sabe como tem sido meus dias. Eu não tenho recebido muitas vezes nenhuma visita. Menina, você não sabe o que meu marido tem feito. Mas pouco nós andamos declarando a palavra: ei, o justo viverá pela fé. Ei, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou precisar temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado, a tua vara me sustenta, me guia e me fortalece. O que tem saído da nossa boca? É as nossas lamúrias, as nossas lamentações, ou tem saído da nossa boca a palavra de Deus? É tempo de sair da nossa boca a palavra de Deus. Ei, irmão, eu estou passando sim uma dificuldade, mas certamente quando eu dobrar o meu joelho e no tempo de Deus, o Senhor me ouvirá. Glória a Deus. Você pode falar: glória a Deus, glória a Deus. Eu li outra frase assim espetacular. O avivamento vai nascer de coisas que está extremamente aniquilada. Sabe aquilo que chegou ao zero? Sabe aquilo que as pessoas vão olhar e vão falar assim: nunca vai dar fruto mais. Essa casa está quebrada. Essa igreja está falida. Esse profeta está morto. O avivamento vai surgir de uma morte, igreja. Sabe por quê? Porque senão não é avivamento, senão não é Deus trabalhando, senão não é o Senhor. É por isso que o Senhor permitiu. A Babilônia entrou em Jerusalém, tomou a nação escolhida, o povo de Deus, aniquilou o altar, acabou com o altar do povo de Deus, aniquilou tudo, matou mulheres, matou homens, matou crianças. Poucas pessoas foram levadas cativas para trabalhar como escrava lá para Nabucodonosor, lá na Babilônia. E a promessa do Senhor era que Ele iria levantar do monturo. Eu vou falar para você uma coisa: não se preocupe se você chegar na estaca zero, porque o avivamento vai nos visitar na estaca zero. A restauração e restituição que o Senhor tem vai nos visitar na estaca zero. Financeiramente você quebrou. Eu não estou dizendo que é fácil quebrar. Eu não estou dizendo que a gente dá aleluia quando tudo está ruim. Mas eu estou dizendo que nós temos uma grande chance de o avivamento do milagre do Senhor chegar até nós.
Mas você precisa ser um homem forte. Você precisa ser uma mulher forte para crer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é mentirosa, sim ou não? A palavra do Senhor mente, igreja? Não. Sabe por que ela não mente? Sabe por que não sou eu que estou falando? O Senhor falou assim, olha, eu pego coisas desprezíveis. Você sabe o que é alguém desprezível? Eu vou falar no linguajar claro. Alguém que não presta para nada. Alguém que diante do olhar humano e diante do próprio olhar, não é nada. É escória. Desculpa a palavra. É lixo. É monturo. Mas aí vem o Senhor. Aí vem o Senhor. Aí vem Ele. Aí vem o Senhor. Os olhos como de fogo, de chamas. Alvo como a neve. Os pés reluzentes como latão de bronze. E a sua voz é como o barulho de muitas águas. Ele vem saltando pelos montes, igreja. Ele vem saltando pelos montes. Não tenha medo de se você chegar na estaca zero. Não tenha medo se você falar assim, ó, game over, é o meu fim. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Na história dos cristãos, Satanás tinha dito é o fim. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi açoitado daquela maneira vergonhosa, Satanás celebrou. Mas eu também quero profetizar que a ruína na minha e na tua vida teve dia para começar e tem dia para terminar. Assim como Jesus morreu na sexta, no domingo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Ressurreição é para você nessa noite. Ressurreição é para mim nessa noite. Ressurreição é para você que tá vivendo a ruína, que está vivendo escassez, que está vivendo o fim. É por isso que o homem não tem poder para declarar o fim de ninguém. Satanás declarou para a humanidade o fim. Ao terceiro dia, a vida engoliu toda a morte. E uma grande pergunta foi feita: ó, morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua cadeia? Ó morte, aonde está a tua cadeia? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele até o vento, a tempestade, ouve sua voz. O nosso Deus dá ordem para a natureza se comportar e ela se comporta. Esse é o Deus que está trilhando a sua história. Esse é o Deus que está escrevendo a minha história dia após dia. Esse é o Deus que está trabalhando. Esse é o Deus que está pintando a minha história, que dia após dia está pintando. E Ele é o maior pintor do mundo. E por que ficamos fracos? E por que queremos desistir? E por que arrumamos argumentos? Por que nossos projetos ficam inacabados? Por quê? Por que, igreja? Não é porque Deus não tem poder. É porque a nossa visão de Deus ainda é curta. A nossa visão de Deus ainda é limitada. A nossa visão de Deus ainda é finita. E nós precisamos ter uma visão ilimitada. Aí você diz assim: mas nada acontece na minha vida.
Nada se move, apóstola, na minha vida. Nada acontece, ou as coisas acontecem de maneira repetida. Nessa noite, eu chamo você para crer. Eu chamo você para se levantar e seguir em frente. Não seguir em frente cheio de malas, cheio de traumas, cheio de coisas, cheio de argumentos. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que se esvaziou de si mesmo. Apóstolo Paulo deixou todo o conhecimento dele. Ele julgou o que ele conhecia como esterco, como lixo. Ele falou assim: eu considero tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, só para que ele tivesse o conhecimento da excelência de Cristo Jesus. E em alguns versículos eu quero ler aqui para você. O apóstolo Paulo, ele diz coisas muito práticas. E o Evangelho de Cristo, igreja, é prático. Muitas vezes é nós que complicamos, justamente por conta das coisas que a gente acredita. O que você acredita não é a palavra de Deus. O que você pensa não é a palavra de Deus. Eu tenho ministrado na sexta-feira, estabelecendo a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, ela anula as nossas convicções. Ela anula o que eu acho certo. Eu acho certo um monte de coisa. Talvez você ache certo ou ache errado um monte de coisa. Mas nós precisamos alinhar tudo à palavra de Deus. Em Filipenses 3,14 diz assim, muito conhecido. Vamos ler o 13. A soberana vocação. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O cristão, ele deve se recusar. Você precisa se recusar a carregar as coisas que estão lá atrás. E hoje as pessoas são levadas, são influenciadas. Muitas vezes o destino dela passa a ser dirigido por tudo que ela viveu no passado. E eu vou falar para você que eu vivi um passado de rejeição, de abandono, de traição. Eu vivi um passado de individualismo, de mentira. Mas hoje eu pouco me lembro das coisas que eu já deixei para trás. E eu prossigo. Eu prossigo para onde? Para o alvo. Eu prossigo. Eu sigo em frente. Para onde? Para aquilo que estão, para as coisas que está diante de mim. Para aquilo que o Senhor tem colocado. Porque o Senhor fala que qual é o nosso alvo? Tudo que o Senhor coloca, o nosso alvo é para que eu e você sejamos a semelhança de Cristo. E é por isso que muitas coisas Ele permite na nossa vida, para que a gente seja trabalhado. É como se fosse um arquiteto, é como se fosse ali um escultor. Ele vai esculpindo o teu caráter, Ele vai esculpindo a tua mente, Ele vai esculpindo o seu emocional.
E nós precisamos prosseguir para que um dia, eu olhe para dentro de mim, não veja mais nada de mim. Eu olhe para dentro de mim, eu preciso ver Cristo Jesus. Quando você olhar para dentro de você e você ainda enxergar quem você é. Isso eu não aceito. Dessa forma para mim não dá. Dessa maneira não sou obrigada. Por essa humilhação não posso passar. Desse jeito não dá. Significa que ainda você olha para você e eu olho para mim. E eu ainda consigo identificar indícios de uma natureza que não é a natureza de Cristo, mas é a velha natureza. O apóstolo Paulo, ele declara: a nossa carne milita diariamente com o nosso espírito. Porque a carne sempre quer fazer a vontade dela. A carne sempre quer fazer do jeito dela. A carne, ela quer ser dona do espírito. Ela quer domar o espírito. E aí que nós precisamos nos tornar um guerreiro. E aí que precisamos lutar com força para seguir em frente. Em quê? Numa vocação. Qual vocação? A hora que Deus vem para nos resgatar. Essa é a maior vocação do cristão. Nós temos promessas, amém? Nós vivemos por um propósito e iremos cumprir o propósito. A maior vocação de um cristão é a vida eterna. E se você perder essa soberana vocação, a hora que Deus te chamar, você não vai estar preparado. E cada vez mais a volta de Jesus se aproxima. Glória a Deus, igreja. Quantos se alegram por essa volta? Você sabe que tem dia que eu falo, a nossa vida requer tanto esforço. Corre para cá, corre para lá, vence isso, vence aquilo. Um desafio aqui, um desafio ali, uma coisa que deu errado. Preciso recomeçar de novo, me arrepender, pedir perdão, aleluia. Voltar, recomeçar, tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte da nossa caminhada com Jesus. Tudo isso. E eu falo assim, Senhor, o Senhor poderia voltar. Porque se o Senhor voltasse amanhã, eu ia descansar. Porque às vezes a gente se sente cansados. E eu sempre, quando me sinto cansada, eu não penso em desistir, não. Mas eu penso que Jesus podia voltar. Eu falo, Jesus, volta. Eu queria que o Senhor voltasse, porque aí eu não ia precisar resolver esse problema. Eu não ia precisar resolver essa situação. Eu não ia precisar ter que correr, para resolver isso e aquilo. O Senhor podia voltar hoje. Mas aí também eu vejo o quanto eu sou egoísta. Porque tem pessoas que ainda nem sequer ouviram falar do nome do Senhor Jesus. E eu então digo a Ele, Senhor Jesus, o Senhor me ajuda para que eu possa continuar. Esses dias eu tenho orado na minha casa, eu tenho pedido, Senhor, não me deixa cair em nenhum golpe. Não me deixa, Senhor, errar, não me deixa, me guarda minha vida. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa a forma como eu ando, falo, olho. Sabe por quê? Porque todo dia eu estou me preparando. Todo dia eu preciso trocar as minhas vestes. Todo dia eu preciso limpar as minhas vestes. Porque o cordeiro que não teve pecado vai voltar. E às vezes, sabe como que a gente está? A gente está cheio de coisas. A gente está cheio de mazelas. A gente está cheio de situações mal resolvidas. Mas um dia ele vai voltar, meu irmão. Você precisa se preparar todo dia, toda noite. Se prepara. Eu vou dormir, eu falo, Senhor, me prepara.
Porque eu não posso ficar, eu preciso ser salvo, eu preciso estar contigo. O pastor Jacques esses dias chegou em casa e ele falou assim: meu Deus, apóstolo, eu estou assim, perplexo. Por quê, Jacques? Poxa, o vizinho lá do bar, que eu comprava doce de amendoim, comprei todos os doces de amendoim do bar dele. Tomava uma coca todo dia, o homem estava bom, vi ele à tarde, vi ele de manhã e à tarde parece que sofreu um infarto, morreu, acabou, igreja, acabou. Jesus voltou para ele. Jesus voltou no piscar de olhos como um ladrão. Pensar na eternidade faz você não ficar preso às coisas tão pequenas dessa terra. Pensar que a nossa vocação soberana é quando Jesus voltar. E é por isso que nós precisamos nos preocupar com as nossas vestes, não essas que vocês estão vendo, mas as vestes espirituais. Aquelas que quando o Senhor olhar para nós e Ele vai ver alvas como a neve, branca. Mas muitas vezes nós não nos esforçamos o suficientemente. É difícil a gente ver as pessoas dizendo assim: ai, apóstolo, eu vou desistir do diabo, eu vou desistir do mundo, o mundo é terrível, o mundo acaba comigo, o mundo me influencia, eu faço coisa errada por causa da influência do mundo. Não, mas tenho visto pessoas desistirem, tenho visto cristãos retrocederem. Quando eu falo que eu tenho 16 anos de evangelho, isso para mim não é uma vitória, ter 16 anos. Para mim a vitória é todo dia. Todo dia eu vou dormir e todo dia eu declaro: Jesus Cristo, eu sou tua e o Senhor é meu. Todo dia eu sei que eu não desisti, todo dia eu sei que eu quero seguir em frente. O apóstolo Paulo, ele também diz lá em 2 Coríntios, outra coisa tão prática que você já sabe. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. O Senhor está dizendo para nós: olha, você vivia uma vida totalmente velha, presa às paixões, dominada por sentimentos, arruinada pela falta de perdão. Mas hoje você está em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala: se alguém está em Cristo, ele está dizendo que isso não é só para mim, só para o A ou só para o B. Ele está dizendo assim de uma forma universal. Ele está falando: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque está em Cristo significa que as coisas que um dia te arrebentaram, aquilo que foi o seu fracasso, aquilo que foi o charco do pecado para você, passou. E em Cristo, eis que se fizeram novas. Mas a gente está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, com uma mentalidade atrofiada, com uma mentalidade baseada ainda naquilo que me fizeram. Ai, sou assim porque me fizeram. Será que a gente nunca parou para pensar que tudo que te aconteceu Deus permitiu?
Que o mesmo Deus que abriu uma ferida em você também foi o mesmo Deus que te curou. Eu não entendia na minha vida porque que Deus tinha arrancado meu pai, 2 anos de idade. E o meu sonho era ter um pai. Eu não conseguia entender, porque eu não tinha pai, não conseguia, não entrava na minha cabeça. Tanto que eu falava assim, nunca falei verbalmente, mas dentro de mim eu carregava que quem deveria ter morrido era minha mãe, não meu pai. Mas quando eu chego em Cristo Jesus, Ele verdadeiramente revela o propósito dEle na minha vida de uma forma muito poderosa. Se revelando para mim como um pai celestial, um pai justo. E que humanamente eu não tive um pai para chamar de pai, mas hoje eu tenho um pai tão poderoso para dizer: Abba, papai, aquele que me reconciliou, aquele que me adotou, aquele que me inseriu em coisas novas. E quando o Senhor falou comigo, Ele falou assim: olha, você teve a falta de um pai, mas eu coloquei tantas pessoas para cuidar de você. E às vezes você não percebe que uma coisa foi tirada e o Senhor vai colocar outras coisas para suprir o que você por algum motivo teve falta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa seguir em frente. E para seguir em frente, só pode viver uma vida nova se você largou algumas coisas, se você deixou para trás. Quando Jesus me resgatou, a minha vida velha, o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. E no meu passado há uma pedra em cima. E é proibido pescar nesse mar. Mas ainda no Evangelho de Cristo, militamos, pregamos, para que as pessoas recebam essa vida nova. Davi, apóstolo Paulo, eles poderiam ter ficado presos ali nos seus dilemas, nos seus traumas. Mas eles decidiram continuar. Davi decidiu continuar guerreando. Davi decidiu continuar a sua trajetória. Apóstolo Paulo, diante de todos os açoites, perseguições, naufrágios. Essa carta aos Filipenses, praticamente a última carta dele. E ele está falando: olha, eu não julgo que eu ainda sou perfeito, mas uma coisa eu tenho feito: eu largo das coisas, deixo as coisas para trás, as coisas do passado, e eu me lanço diante das coisas. Sabe o que está para acontecer? A volta de Jesus. Sabe que o que está diante de nós hoje? Jesus vai voltar. Você crê nisso? Hoje, essa é a mensagem que está diante de mim e de você. Quando você achar que um problema é muito difícil, tira o foco do problema. Lembra da eternidade. A eternidade tem poder para sucumbir toda a dificuldade que você vê. Não importa. Não importa se perdermos algumas coisas da terra, mas se o nosso galardão, se a nossa coroa for o céu. Não importa se perdermos algumas batalhas aqui. Não importa se alguns negócios seus não derem certo. Não importa se algumas negociações nossas não derem certo. Não importa se de repente o seu marido até a volta de Jesus não se converter. Não importa mais para você. Não importa. O que importa é que Jesus vai voltar. O que importa é que em breve estaremos com Ele. Isso que importa. Isso vai te fortalecer. Pense na eternidade. Pense na eternidade quando tudo estiver difícil. Eu quero orar com pessoas que precisam seguir em frente. Eternidade é um bom motivo para seguirmos em frente. Sim ou não, igreja? Eternidade é um bom
argumento para superar o que não está dando certo para você hoje. Eternidade. O homem foi criado para ser eterno. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. O apóstolo Paulo, ele comparou a caminhada do cristão com a caminhada de um atleta. E todo atleta recebe um prêmio. O nosso prêmio não é uma medalha. O nosso prêmio não é o pódio. Nosso prêmio não é o primeiro lugar. Nosso prêmio é a coroa da vida. É a eternidade. Por isso, é que sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Senhor Jesus, muitos são os motivos, Pai, que muitas vezes pessoas querem desistir. E eu quero pedir nessa noite que não venhamos mais olhar para tudo aquilo que nos cerca, para tudo aquilo que vem para nos amedrontar, nos deixar inseguro. Que não venhamos mais olhar, Senhor, para as coisas que ainda são incertas. Mas, Senhor, que tudo isso, tudo que temos passado, vivido e enfrentado nesses dias, tudo, Senhor, seja aniquilado e possamos, Pai, olhar para o alvo, para a verdadeira vocação, que é a eternidade. E eu sei, Pai, que uma grande glória está para ser revelada. As coisas que nós temos passado, como cristãos, como igreja, como família, tudo que nós temos vivido, Senhor, não há de se comparar com a glória que o Senhor vai revelar. Senhor, nos ensina, nos capacita. Não permita, Pai, que venhamos ficar pelo caminho. Não permita, Pai, como a Tua palavra diz, que as coisas seriam roubadas de nós, mas que possamos, Pai, sustentar a nossa fé, dia após dia. E se nessa noite pessoas precisam de descanso, de um fôlego, que possamos receber nessa noite. Que essa pessoa possa receber esse fôlego que ela necessita. Que ela possa encontrar a sombra de uma árvore. Que ela possa encontrar um refrigério, às vezes num abraço de uma criança, num sorriso de um filho, num livramento de um filho. Que ela possa encontrar esperança quando o dia amanhece e o sol brilha de forma tão intensa. Que ela possa encontrar esperança quando as nuvens se movem no fim da tarde. Quando a lua, Senhor, está tão grande, iluminando toda a terra. Que possamos encontrar a esperança, Senhor, em Ti. E que nessa noite possamos encontrar esperança para seguir em frente na Tua palavra, Senhor. Eu peço, nos dá estrutura, Senhor. Nos dá estrutura. Estrutura minha casa. Estrutura meu marido. Estrutura meus filhos. Estrutura, Senhor, os nossos pastores, líderes, discípulos. Estrutura, Senhor, minhas irmãs, as mulheres, os homens. Estrutura-nos, Pai, para que possamos suportar aquele dia que a Bíblia diz que é o dia mau, que é o dia que encontramos todas as dificuldades, é o dia que encontramos todas as portas fechadas,
Nos estrutura, Senhor. Eu te louvo, Jesus. Obrigada, Pai. Cuida de mim. Cuida, Pai, dos meus irmãos. Cuida, Pai, de cada irmão. Cuida, Senhor, daqueles que estão nos hospitais agora. Cuida, Senhor, da Luciana, Pai. Uma moça que está numa UTI lutando pela vida, Senhor. Cuida dela, Jesus. Restaura o pulmão. Remove a pneumonia. Senhor, destrói esse vírus, esse coronavírus. Senhor, dá mais uma chance para ela voltar a viver, Pai. Ah, Senhor, cuida dela, Senhor. Cuida dela, Senhor, cuida dos doentes. Cuida dos enfermos que não pode clamar. Cuida, Senhor, dos cativos, oprimidos por espíritos malignos. Ah, Senhor, cuida. Cuida de nós, Pai. Cuida, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A eternidade faz valer a pena. Os céus faz valer a pena. Vamos encerrar este culto. Vamos ofertar a igreja, né? Já esquecendo. Ofertar e dizimar na casa do Senhor. Com muita alegria. Com muito regozijo. Você possa sair do seu lugar. Ô glória! O Senhor é bom. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Que você possa louvar. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Sim, Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Sim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sim, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar este culto. Que você possa sair daqui dessa noite crendo que o Deus do impossível não desistiu de você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre você que está nos ouvindo, sobre tua família. Em nome de Jesus, você que crê, diga